Nas regiões com menos chuva, está concentrada a maior parte da pobreza do mundo. A desertificação começa a atingir ambientes vulneráveis como esse, onde a tendência da seca se junta à exploração excessiva do solo, da água, da vegetação, comprometendo o ecossistema e dificultando ainda mais a existência do homem. Mais de 130 milhões de hectares de floresta foram desmatados nas últimas 3 décadas, de forma ilegal. Pelo menos metade da caatinga já está comprometida. No Cerrado, um dos biomas mais devastados do mundo, o agronegócio avança sobre a vegetação nativa. Em 10 anos, entre 2003 e 2013, a área de cultivo agrícola na região mais que dobrou. Então, nessa lógica, você conservar recursos naturais não tem só a ver com proteger as áreas remanescentes, mas também com a recuperação das áreas que já estão degradadas. Bom, estou aqui com o professor de Dendrologia, Manuel Cláudio, aqui da UNB, mas basicamente um especialista em árvores, né? Queria que você contasse para a gente um pouco da situação do Cerrado. Bom, são só 24% do território nacional. Pelo menos pelo tamanho a gente devia conhecer um pouquinho mais, né? Mas foi tido como a última fronteira agrícola do mundo. E contra isso a gente tem que lutar com muita força, né? O que resta do Cerrado hoje, mano? Olha, esse é um número controverso, né? Porque o governo diz uma coisa e as ONGs dizem outra, né? As ONGs dizem que é 20%, 30% e o governo diz que é mais que 50%. Então, quer dizer, fez-se um mau uso do solo. Para justificar o desmatamento só, né? Explorou a pecuária enquanto foi possível e na hora que o pasto não respondia mais, simplesmente abandonou-se e foi embora para outra região. Você vê uma árvore aqui de 4, 5 metros de altura. Ela vai ter lá o seu raiz de uns 15, 20 metros de profundidade. E ela acessa uma água que antigamente estava parada, né? As árvores surgiram num determinado ponto da história da vida e quando elas atingem o lençol freático, elas começam a jogar esse tantão de água para a atmosfera. E aí o clima fica muito mais úmido, as florestas se expandem e quanto mais floresta, mais água subindo e aí começa a fazer um ciclo, né? E esse é o ciclo eterno da vida que a gente está acostumado a ouvir falar. E aí o que acontece? O paradoxo da existência, né? Corta-se florestas para plantar o que se come e esse ciclo de água começa a cada vez ficar mais fraco. Porque aí falta o quê? Tem uma abelha que polinizava fulana de tal. Aí ela tem que voar 5 quilômetros, a pobre da abelha morre seca no meio do caminho porque não tem a vegetação, ela não consegue chegar lá. Aí aquela planta deixa de ser polinizada, deixa de produzir semente, morre extinta. E qual é a perspectiva hoje do Cerrado? Quer dizer, quais são as ações que podem ser feitas, que estão sendo feitas hoje para a gente poder recuperar essas áreas degradadas e desertificadas? Parece sim, mas é complexo, né? Eu não acho complexo. Eu acho assim, é socialmente, sei lá, politicamente, socialmente complexo. Biologicamente complexo é você plantar floresta. No Manual de Sobrevivência para o século XXI, eu vou colocar em prática formas de reverter esse cenário. Conhecer algumas alternativas para recuperar áreas degradadas e compensar a enorme dívida que a gente tem com o meio ambiente. Pensar em formas sustentáveis do uso de recursos naturais, aprendendo técnicas de conservação e aumento da produtividade do solo. Que isso vai fazer com que a terra produza até água. A Chapada dos Veadeiros fica no Goiás e é um dos poucos lugares onde se pode encontrar o cerrado na sua forma original. De regiões como essa é que saem as sementes que vão restaurar esse bioma.
Estamos recebendo aqui no manual o Felipe Meirelles, engenheiro florestal, botânico, vai explicar pra gente como é que é feita essa coleta de semente, por que é feita essa coleta de semente, o que é a utilização do GPS, marcação das árvores. Se puder explicar pra gente um pouco, pra gente entender isso, seria bem importante, Felipe. A área de coleta de sementes, ela é, como o próprio nome diz, são áreas com vegetação que são destinadas para a coleta de sementes. E aí, a grande questão é que essas áreas e as matrizes, as árvores matrizes, que são as fontes de sementes, elas todas, tanto a área de coleta de sementes como cada matriz dentro dessa área, ela é georreferenciada, ou seja, ela ganha um ponto para você conseguir ter a procedência da sua fonte, que é a semente, da matéria-prima, que é a semente. Então, a grande importância de se georreferenciar é você ter a fonte. Então, se eu quero fazer uma recuperação de área degradada, por exemplo, na região da Chapada dos Veadeiros... Eu vou lá no GPS, vou achar... O ideal é que eu tenha a minha fonte de sementes aqui, na região da Chapada dos Veadeiros. Em Minas Gerais, o ideal é utilizar sementes de Minas Gerais para recompor as áreas degradadas de Minas Gerais, porque elas vão, com certeza, se adaptar melhor ao ambiente que já estão acostumadas. Aí a gente georreferencia, a gente determina o local exato da onde a sua matriz está localizada. Isso, teoricamente, seria importante fazer no bioma do Cerrado, no bioma Mata Atlântica, em todos os biomas. Todos os biomas. E como é que você serve para todos os biomas. Nesse Jatobá? Aí, para chegar nesse Jatobá. Bom, diferentemente da Mata Atlântica, diferentemente da floresta amazônica, que nós temos florestas de porte muito altos, o cerrado típico, ele tem essa característica de árvores mais baixas, árvores tortuosas, troncos com cascas mais grossas. Então, esse indivíduo aqui, apesar dele ter aí aproximadamente seus 5 metros de altura, que não é uma coisa muito impressionante, ele já é um ancião, ele já é um indivíduo bem antigo. Então, esse já é um dos requisitos, né? A gente, para ter uma matriz, ela já tem que estar em sua fase reprodutiva consolidada. Madura, já tem que ser uma árvore madura. Esse é o primeiro ponto. Beleza, a gente chegou na conclusão de que ela é um indivíduo maduro, ela está pronta para produzir sementes. Próximo passo, é uma árvore sadia? Ela apresenta aspectos de doença? Como é que estão o desenvolvimento dos frutos? Como é que é a semente? Ela vem constantemente com broca, com algum fungo, com alguma doença? Entendi. Aí a gente chega na conclusão, depois de um processo de acompanhamento, de que ela se trata de uma árvore sadia. E aí tem também a questão da produtividade. E como é que ela produz? Ela está produzindo uma grande quantidade ou é uma pequena quantidade? E nesse caso específico dessa matriz, ela contemplou todos os requisitos básicos para ser considerada uma boa matriz. O Cerrado é a savana mais rica em biodiversidade do mundo e abrange quase a metade dos estados brasileiros. Hoje eu estou aqui em Brasília, uma cidade que cresceu dentro desse bioma, e vou conversar com o Vitor para ele mostrar o que está sendo feito para preservar essa vegetação. Bom, estou aqui com o Manuel Cláudio, que é um especialista em árvore, e aqui o Vitor, que se agregou a esse time aqui, que é um especialista na coleta de semente, que é o trabalho que ele faz. Vitor, e aí? Será que a gente vai plantar alguma coisa? Temos que pegar semente. Bora lá na lobeira, né? E a lobeira que tem um frutão? Então vamos. Vou provar? Pô, lógico. Olha o jacarandá aqui, ó. Vamos tentar ele? Se você sacudir, você vai ver que vai cair. Ó. Rapaz. Olha só. E é isso aí. Dá pra fazer uma florestinha, não dá não? Ah, dá. E essa madeira é boa.
Essa é aquela árvore que na Amazônia fica gigante em cima da floresta amarela. Aham. Então, qual é o critério agora para a gente estar usando esse podão aqui? Esse aqui é uma ferramenta que a gente vai conseguir alcançar uma semente mais alta e fazer a poda do galho para ela poder vir. Até você olhar assim, no limite ali da vista é áreas de preservação, que junta com a FAO e com o IBGE. São 14 mil hectares. Como é que é essa relação de vocês com as áreas degradadas? Quer dizer, o trabalho de recuperação do jardim e junto com essas áreas degradadas, como é que junta isso aí? Na estrutura do Jardim Botânico, a gente tem um viveiro e a gente também tem uma certa obrigação institucional de fazer produção de espécies, de mudas. No nosso caso, é espécies de cerrado. E a gente utiliza essa produção exatamente para recuperar áreas. E a gente trabalha também muito com compensação florestal. Vocês vão poder ir lá na Cascalheira, que era uma área que, antes de ser Jardim Botânico, o pessoal vinha para extrair o cascalho, para construção, para fazer pavimentação. Então, lá é uma das áreas que a gente está recuperando agora. E você transforma uma área de cascalho numa floresta. Exatamente. Utilizando o lodo, né? Que é uma experiência, vários experimentos que a gente também vai levando. Utilizando o lodo? É, o lodo que é produzido, né? Que é o resíduo do esgoto. Vocês estão fazendo um trabalho de reaproveitamento desse lodo. Exatamente. Dentro de uma linha de pesquisa. De pesquisa, para ver como é que as plantas se adaptam e qual é o potencial de agressão ao solo ou não, né? Tipo como se fosse uma adubação desse. Uma adubação, exatamente. Essa aqui é a lobeira, né? Que a gente pegou ontem. Isso, a gente fez a coleta lá ontem. Aqui, agora vamos limpar essa semente, é isso? E aí, Vitor, isso aqui já foi? Já foi, já dá para levar lá para cima. Já? Pra sementeira, né? Ah, vamos pra sementeira então? Vamos botar isso no saco. Vamos botar isso aqui no saquinho para ficar mais fácil de levar? Aqui é a sementeira. A sementeira. Eu costumo falar que é o berçário. A ala O berçário, isso aí. Que aí aqui a gente tem... As espécies. Isso, exatamente. Barbatimão. Essa aqui, ó, é essa que a gente tá na mão aqui, que é a lobeira. Então, essa que a gente já semeou, já veio. Ah, como é que é o processo agora aqui? Vamos jogar aqui? Já foi. Beleza. Boa sorte, meninas. E aí, gente, vamos colocar agora esse jatobá no saquinho, já que ele não vai aqui direto. Vamos lá, vamos embora. Ó. Mas o importante é você não enterrar demais a semente. Então tem aquela regrazinha, né? De o dobro do tamanho da semente é o que vai de terra em cima. Então aqui, se você quiser empurrar com o dedo, você empurra até um certo ponto e fecha. Tá o dobro, tá beleza? Tá. Deixa aí. Então, Vitor, depois desse processo agora de colocar a semente no saquinho, A gente leva ela pro viveiro, que é onde ela vai pegar a irrigação e vai ficar até um certo porte pra gente mudar depois pro pleno sol. vamos lá. Bora. Ninguém vai me ajudar não, né? Vocês são legais. Deixa eu pegar aqui. Bom, a ideia aqui, a princípio, é a gente cortar o fundo do saquinho, estou com o facão aqui, para que a raiz não fique, né, embolada e enforque a própria planta. Então a gente corta o fundo, joga a terra e já puxa o saquinho, que não vai desfazer o torrão, né? É importante ela ficar nesse torrão. Aí tu pode jogar a terra já. Entendi.
beleza, rapaz. Na elegância. Profissional do plantio. Pô, muito bom. Gente. Vocês estão vendo, né? Essa muda aí que eu acabei de plantar vai ajudar na recuperação dessa área degradada, vai virar uma árvore grande e, com isso, vai ajudar em toda a recuperação da fauna, da flora, vão começar a voltar os animais, os polinizadores, enfim. Então, é o primeiro processo de recuperação dessa área de cascalho. A gente está nessa área aqui, que era uma antiga cascalheira, que é um projeto de preservação e conservação do jardim. Aí eu vou te apresentar o Eduardo Freire, que é um super técnico aqui do jardim, que vai te explicar todo o processo. Prazer. Agora me diz uma coisa, isso aqui é uma cascalheira. Isso. É cascalho puro, você conseguiu ter essas mudas vigorosas assim. Tem quanto tempo que elas estão plantadas? Essas mudas têm 8 meses, chegaram aqui em campo com 1 metro, 80 centímetros, 1 metro, então agora com 1,5 metro, 2 metros de altura, né? E o lodo de esgoto é o grande responsável por isso. Essa área aqui foi minerada, o cascalho foi tirado para poder fazer as pistas do Lago Sul, de asfalto, de acesso ao Lago Sul. Nós aí incorporamos o lodo para chegar ao nível de 4% de nitrogênio no solo. Quando vocês fizeram a análise? Fizemos a análise do solo, conseguimos o 4%, porque a análise primitiva da cascalheira... Pois é, nada. Era 0 de nitrogênio, muito baixo nitrogênio, muito baixo fósforo, muito baixo potássio, enfim. Nutrientes, de uma maneira geral, que a planta precisa era muito baixo. E a gente tenta mostrar que o uso do lodo, como já na resolução do CONAMA, prevê para a silvicultura, é o grande negócio. O Cerrado é um dos biomas que mais sofreu com a ocupação humana. Até os anos 50, estava praticamente intocado. Mas a urbanização, o aumento da atividade industrial e da produção agrícola no Centro-Oeste foram devastadores. A interiorização do país e a construção de Brasília coincidem com o período em que a vegetação começa a ser desmatada. Por muito tempo, as áreas de campo e de vegetação rasteiras eram vistas como sem valor. Demorou para que a diversidade do Cerrado fosse notada. Quase todo o espaço de campo sujo já foi transformado em lavoura ou usado na pecuária. A parte degradada, que já não serve para a agroindústria, tende a se transformar em deserto. Já as áreas de florestas, com árvores altas e solos férteis, praticamente desapareceram. Hoje, são muito comuns em zonas de proteção ambiental, próximas a cursos d'água. Eu estou em Rio Branco, no Acre, indo para Marechal Taumaturgo. De lá, serão umas 3 horas de barco até a aldeia Piútia, comunidade axaninga que fica na fronteira do Brasil com o Peru. Vamos lá? Atenção, equipe do manual. Em 1h50 estaremos aterrissando em Marechal Taumaturgo. Uma boa viagem para todos. Os axanicas vão me receber para falar de um projeto de recuperação de área degradada, que alia o manejo da floresta ao conhecimento ancestral da população indígena. Vocês aqui são 800, né, nessa área, nessa reserva de vocês. Aqui para cima, subindo o rio, tem outra reserva. Eles também se guiam nesse processo que vocês estão fazendo, se inspiram nisso que vocês estão fazendo? Nós estamos tentando abrir um processo com ele nessa parte. Nós estamos começando, iniciamos já um trabalho já com ele. Esse ano nós já pegamos mais
mais junto, né, com eles, para tentar colocar ele dentro dessa linha que nós estamos fazendo aqui também, porque... Vocês estão nesse processo que há 20 anos. É. Antes, como é que era? Antes, como é que vocês lidavam com a natureza, com a floresta? Também era de uma maneira predadora? Olha, de cortar? não, antes era uma coisa que não existia isso, né? O nosso povo ele já trabalhava o manejo há muito anos atrás, da floresta, né? Ele nunca deixou a terra pelada. Então, natural nosso que nós fazíamos, o manejo que nós fazíamos uma morada, por exemplo, aqui, essa comunidade. Aqui nós morávamos até 5 anos. Né? Às vezes 5 anos, no máximo 10 anos, a gente via que a terra já estava ficando, entendeu? Mais fraca, né? De a gente plantar pertinho da casa as coisas e a gente notar essa diferença. Aí a gente já deixava esse canto para se recuperar e abria outro local. Então, assim a gente ia fazendo esse processo. Quando a gente ia dar a volta para voltar aqui de novo, essa primeira já estava com 15, 20, 30 anos, que estava já coberta de novo, já recuperada, entendeu? Entendi. Então, nós fazemos esse processo. Agora nós estamos trabalhando diferente porque a nossa área criou esse limite, né? É desse tamanho. E aí nós temos que manejar o tracajá, a caça, a floresta, né? E para criar todo animal para dar alimentação para a gente e os peixes, a gente tem que cuidar. Então aí nós começamos esse trabalho de agrofloresta. Para você ver como é que muda, né? Isso aqui, para chegar a esse ponto aqui, nós replantemos umas 4 vezes. Porque a terra estava tão pisada, né, do gado, tudinho aqui, até que nós conseguimos equilibrar. Então a gente vai plantar aqui um pé de pupuaçu, né? Nós temos aqui um pé de pupunha, temos aqui um pé de coco, outro pé de coco, um pé de goiaba, um pé de abil, um pé de caju. Vocês, no caso aqui, vão plantar esse pé de cupuaçu aqui, esse pé de goiaba, o que vocês vão fazer com ele? A gente vai podar, a gente vai tirar ele futuramente, né? E porque goiaba é uma pioneira, tem muito aqui, né? E aqui ele vai dar a sombra para o primeiro crescimento dele, né? Para o primeiro crescimento do pupuaçu. Aí aqui nós vamos controlando. Quando nós sentir que ele está precisando de mais luz, aí nós vamos tirando ele aos poucos. Entendi. Entendeu? Essa área aqui que tá de frente, nós estamos de frente para sua casa. Né? Quando você olhava de lá, isso aqui o que era? Aqui era só capim, era só uma fazenda, né? Era uma fazenda, né? Então era tudo aberto. E aí ninguém quis vir morar por esse lado de cá. Aí quando ele criou uma vegetação de capoeira, né? Por causa do pasto, e aí ficou muito cerrado e ninguém queria morar aqui. Por causa que a terra estava ruim também, né? Aí não podia plantar. E aí eu disse, eu vou fazer um trabalho aqui de frente à minha casa para ver se dá certo. Então você vai plantar, né? O papo tá muito bom. Você comeu aqui e você vai plantar, né? Tá vendo? O papo tá muito bom, eu tenho que plantar. Vamos trabalhar. Estamos aqui tendo uma lição de generosidade, vamos lá. Comeu, tem que plantar. Né? O negócio tá mole pra mim não, mano. Ninguém tá aliviando a minha, não. Vamos lá, onde vai ser? Vamos plantar uma muda aqui. Mete a mão na terra. Aí. Agora tu acertou. Aí, tá bom. Assim não. Posso fazer um... Partiu. A agrofloresta é uma prática que devolve o homem e a produção de alimento ao seu ambiente natural, como era antes, remetendo aos saberes das comunidades tradicionais que desde muito tempo usam a floresta para garantir a sua sobrevivência. Bom, o Manuel está conversando agora com o Francisco, que é uma das lideranças aqui do povo Axaninca, né? O filho mais velho do cacique. Francisco, primeiro, obrigado por nos receber aqui na comunidade. Para a gente é um prazer muito grande poder estar participando e ter vocês abrilhantando aqui as páginas desse manual.
Queria que você contasse pra gente um pouco o que é esse centro Yorei Cantame. Bom, o Centro Yorei Cantame é porque quando nós começamos a fazer um trabalho pensando no povo Axenenca, dentro desse território limitado, né, depois da demarcação em 92, percebemos que o entorno precisava compreender o que a gente estava fazendo aqui. E nós, né, pensamos o nome Saberes da Floresta, Centro Yorei Cantame, porque nós não queríamos ver aquele centro como uma marca Axenenca só, entendeu? A gente pensou o Centro Yorei Cantame para dialogar com toda a diversidade. E como passar isso para fora, de dizer que a gente quer manter isso, né? O rio vivo, a floresta viva, a cultura viva, como transmitir para essa juventude que são mais urbana esses valores que às vezes eles vão deixando para trás com a perspectiva de que o mundo lá fora é melhor e que tem coisas melhores e o que chega ali que fica atraindo essa juventude toda. Então a gente está trabalhando para que eles amadureçam antes de tomar uma decisão, né? Então a juventude também participa dessa maneira. A gente precisa fazer com que ela tenha uma compreensão melhor de quem é ela, onde que ela está, para ela poder se posicionar e seguir um caminho, né? Então acho que a linha de trabalho que nós vem fazendo é essa. Então nós estamos com o Centro Yorei ocupando espaço para levar a nossa voz. A degradação do solo e das águas traz prejuízos não só para a natureza, mas também para toda a sociedade. Se, por um lado, crescem as áreas desmatadas pela agricultura tradicional e a dependência dos recursos naturais, por outro, tem muita gente colocando em prática formas de restaurar o equilíbrio e a harmonia do homem com o meio ambiente.